Fala galera das turmas de engenharia do segundo período, aqui é Felipe Tutoriais e eu tô aqui para passar esse vídeo da aula 3 do professor Marcos, que a atividade é desenhar essa planta baixa aqui. Na primeira aula ele passou só essa planta baixa como atividade. Nas outras aulas ele vai ensinar a fazer as fachadas, né? E se a gente for reparar, essa aqui é como se fosse a vista de frente, a superior e a lateral direita. Então, nessa primeira aula a gente vai fazer essa primeira parte aqui, que é a planta. Então, antes de começar a fazer o tutorial, eu queria falar que a gente tem que usar a medida de 800 por 400. Por quê? Esse aqui está 920, 472. Porque temos essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada. E a distância, a cota está pegando da extremidade dela, de uma extremidade dela a outra. Mas essa linha representa o telhado. E a gente vai desenhar primeiro as paredes. Então, você vê que tem 60 de um lado, 60 do outro, que dá o total de 120. Se a gente subtrair aqui, fica 800. Mesma coisa aqui embaixo, tem 72 aqui. Subtraindo de 472, fica 400. E essa parte é a externa da parede, como você vê aqui, que o 72 segue essa linha aqui e o 60 aqui. Então vai ser, primeiramente a gente vem no CAD, digita REC, Enter, clica em um ponto, digita 800,400 e Enter. Opa, dá um zoom aqui. Aí a gente fez a parte externa da parede. Agora a gente faz um offset de 15 centímetros para dentro, que é para fazer a espessura da parede. Então vamos lá, comando O, Enter, 15, Enter, clica aqui para dentro. E a gente tem que também fazer essa essa linha aqui, esse contorno de fora que representa o telhado. Você vê que uma maneira da gente fazer é dar um offset de 60 nesse contorno exterior aqui e mover as linhas para baixo. Só que no AutoCAD 2010 tem um problema, que no 12 a gente tem um... Quer ver? Só dar offset aqui. Ó, Enter, 60, Enter, aqui para fora. O professor, ele ensinou, quando clica aqui, tem um retângulo azul aqui no centro dessa linha, que é para facilitar o slash da linha, que é o movimento dessa linha aqui. No 2010 a gente não tem. Então como é que a gente vai fazer para mover? A gente segura o botão, a tecla Shift do teclado, clica nesse quadradinho azul aqui e no de cima, solta a tecla Shift, depois de clicar nos dois, clica em um dos dois, ativa a opção ortogonal, que é para movimentar em ângulos retos, e a distância que a gente deu de offset, que a gente quer subtrair ela para dar zero, é 60. Enter. Aí você vê que moveu. E aqui embaixo é a mesma coisa. Segura Shift, clica no quadradinho azul de cá, depois de lá, solta Shift, clica em um dos dois, move para baixo. E no caso a distância é 72. Essa distância que é 72, a gente deu um offset de 60, então a gente vai ter que mover 12 para baixo. Então 12, Enter. Bom, essa parte de movimentação já ficou beleza. Espera aí, só tirar o CS daqui. Bom, aí tirei o CS. Agora a gente vê aqui que essa linha tá tracejada. Como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, tem 3 by layer. Esse primeiro aqui que é o de cor, esse aqui é o tipo de linha e a espessura. A gente vem nesse do tipo de linha. Clica nele, vai em Order, Load e vem descendo aqui até se achar esse aqui, o Dashed. Dá 2 cliques nele com o botão esquerdo e põe OK.
Agora a gente seleciona esse retângulo externo aqui, clica no segundo by layer e põe o dashed. Espera aí, deixa eu ver, ficou muito pequeno, então nos seus provavelmente vai ficar grande, só alterar a escala aqui. Beleza, aí ficou mais ou menos assim, nos seus vai ficar mais ou menos assim de primeira, sem precisar mexer na escala. Se precisar mexer na escala, você clica aqui, põe Order, aí põe Show Details, e aí aqui normalmente fica 1, você põe valor, vai aumentando o valor até ficar visível. No caso aqui, para o meu ficar bem visível aqui, tive que pôr 25. Aí se dá um OK. Bom, agora a gente tem que fazer essas paredes aqui, que a gente pode fazer com o comando copy. A gente pode copiar essa linha aqui para lá, mas antes a gente tem que explodir esse retângulo aqui, que se eu dar um copy nele, vai copiar o retângulo inteiro. Então a gente seleciona esse retângulo, tecla X e Enter. A gente explodiu. Agora vocês veem que com o comando copy ele funciona da seguinte maneira: a gente não precisa copiar linha por linha. A gente pode pegar essa aqui, copiar 285 para cá. Aí normalmente vocês vão pensar assim, agora a gente dá um S, copia essa 15. Não, a gente pega ela, copia 285, aí copiou e fez essa aqui. Agora na mesma linha a gente tem que somar mais 15, que a referência ainda continua sendo essa linha. Para copiar ela para cá é 285 mais 15. Da mesma maneira aqui, você vai somando aqui, que vai copiando da mesma referência. Tipo, se eu quiser copiar essa daqui para cá, vou ter que copiar quanto? 285 mais 15 mais 140. E até chegar lá. Então vamos lá. Pega o comando copy, CP, Enter, seleciona a linha, Enter, clica um ponto fora, se deixa o ortogonal ligado, F8, primeira distância 285, Enter, mais 15, 300, Enter, mais 140, 440, Enter, mais 15, 455, Enter. É bom você clicar fora assim, porque se você deixar, tipo assim, aparecer algum símbolo desse aqui, o midpoint, o endpoint, pode desviar para onde vai mover essa linha. Então é bom você deixar fora sem nenhum negócio. Aí a gente fez as duas paredes e a gente pode cortar essas duas linhas aqui com trim, TR, Enter, Enter. Aí você pode clicar fora aqui para ir mais depressa. Clica fora aqui. E nesse comando trim, geralmente, e alguns outros, se você clica fora assim, move, a caixinha verde aparecer para qualquer direção, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então você clica fora e seleciona as linhas que você quer cortar. Desse lado também. Aí dá um Enter e fez. Agora a gente tem que fazer as portas. E como é que a gente vai fazer as portas? A gente pode fazer uma linha aqui, copiar ela para baixo, seguindo a mesma definição que a gente usou para copiar para essas aqui. Então vamos lá, L, Enter, clica aqui, põe o cursor para a direita, digita a espessura da parede que é 15 e Enter. Aí dá um ESC aqui. Agora a gente com o comando copy, CP, Enter, seleciona essa linha aqui, Enter, clica fora, põe para baixo, que esqueci de falar que essa distância aqui, geralmente essa distância aqui, ela é de 10. Nesse caso ela vai ser de 10. E essa distância da porta aqui é 80. Então a gente vai copiar, vai fazer o que primeiro? A gente copia para baixo 10. Comando copy a gente tem que somar, mais 80, 90. Já que a largura da porta é 80, vamos conferir aqui com o comando DI, Enter, clica nesse primeiro ponto aqui e lá está a medida, a distância da porta 80. Agora a gente tem que desenhar a porta, que é um retângulo. Comando REC, Enter, clica aqui, que vai ser o começo da porta.
Aí, como a gente vai fazer a porta para sentido esquerdo e para baixo, então os valores vão ser negativos. Porque se eu fizer com valores positivos, a porta vai ficar assim, ó, pro lado direito, dentro da parede para cima. Então a gente vai ter que pôr a largura dela, que é menos 80, vírgula, e a espessura menos 3. Aí você vê que ela ficou pro lado esquerdo e para baixo, que a gente começou nesse ponto aqui. Agora a gente pega o comando arco, Enter, clica aqui no endpoint, nesse endpoint aqui e nesse. Aí a gente fez o arco. Aí tá pronta a nossa primeira porta. Só que a gente vê aqui que temos essa porta aqui que está espelhada com essa. A gente vê, ela tá como se tivesse um espelho aqui. A gente pode usar um mirror então, e aqui também a gente pode usar um mirror de essa para essa. E tem essa aqui. Primeiro vamos fazer as horizontais. Com o comando mirror, MI Enter, a gente pode, para selecionar depressa, a gente clica fora de qualquer objeto. Clica fora aqui, aí se mover da esquerda para a direita, forma essa caixinha azul. Ela seleciona só objetos inteiros. Se eu clicar aqui, eu seleciono essa linha. Se eu clicar aqui, não seleciono, porque eu só estou pegando uma parte dela. E com verdinho seleciona. Então a gente tem que selecionar a porta, o arco e essas duas linhas aqui. Então a gente engloba todos eles nessa caixa azul aqui. Aí selecionou só eles. Aí dá um Enter, procura o símbolo de midpoint, que é o triângulo, clica nele, move para baixo o mouse ou para cima, dá um clique, Enter e espelhou. MI de novo, Enter, seleciona a porta do mesmo jeito, Enter. Agora a gente espelha a partir daqui, clica aqui para baixo, Enter. Porque espelho, ela vai, como essa estava de frente e essa vai de frente, essa está de costas, então essa também vai ficar de costas a partir do espelho. Se eu pôr um espelho aqui, aí vai ficar colado. Então como a gente pode usar essa distância aqui da metade dessa linha como espelho, porque vai estar na parede inversa. A distância dessa metade aqui até aqui é a mesma dessa metade até aqui. Vamos fazer o teste. Comando TI Enter. O midpoint aqui para cá tá 85, daqui para cá também 85. Mesma coisa aqui. Daqui para cá tá 142,5, aqui também. Então assim que funciona o comando mirror. A gente pega um ponto médio de onde a gente quer pra gente espelhar. Agora tem a porta de baixo. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o comando mirror também. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar um ângulo de 45 graus. Então vamos comando MI Enter, selecionar só a porta e os objetos dela, Enter, clica aqui e aqui e dá um Enter. Por que aqui? Se eu colocar um espelho de 45 graus assim, ela vai ficar, você vê que ela ficou espelhada mesmo, com a aparência espelhada mesmo. Então isso também pode funcionar. Só que a porta, ela ficou fora da posição correta dela. A gente pode medir com o comando DI Enter a distância que ficou, que no caso ficou 80. Só que a gente não vai mover ela 80 para esquerda, porque tem essa distância aqui de 10. Então a gente vai mover 70. Então comando M Enter, que é o Move, seleciona a porta, Enter, clica fora e digita 70. Aí ali a distância dá 10. Agora temos as janelas. Se a gente for ver aqui, não tem distância, não tem dimensão, o dimensionamento da janela nessa vista aqui. Mas a gente tem nessa vista aqui e nessa daqui. Primeiro a gente pode começar fazendo essa daqui. Então você vê que, então vamos lá no CAD para eu fazer o retângulo primeiro. REC Enter, a gente pode usar o retângulo para fazer ela. Clica aqui nessa quina. Aí como a gente vai fazer ela, como a janela tem a dimensão, a espessura da parede, a gente põe menos 15, porque a gente começou aqui atrás, vírgula.
a altura dela é 150 e Enter. Como vocês veem aqui, o comprimento dela é 150 aqui, então vai digitar 150 e vocês veem que a distância do final do muro até ela é de 60. Então, para pôr ela na posição certa, é só a gente mover 60 para cima. Então você pode, o comando Move, M, Enter, seleciona ela, Enter, clica em um ponto fora, move 60 para cima e dá um Enter. Aí, para desenhos, para representar a janela num desenho, tem essas duas linhas por dentro dela, que a distância de uma até outra é 3. Então, se a gente for, como é que a gente vai fazer ela? Se a distância de uma até outra é 3 e a espessura da parede é 15, 3 menos 15 é 12. Então a gente pode dar um offset daqui até aqui de 6, daqui até aqui de 6 também. Mas para isso a gente tem que explodir esse retângulo aqui, porque se a gente dá um offset nele, vai formar um retângulo menor por dentro. Então seleciona o retângulo, X, Enter, aí explodiu. Agora com o comando Offset, Enter, a distância de 6, Enter, clica aqui pra cá e daqui pra cá. Só que o professor, ele aconselhou mover essas duas linhas aqui pra dentro. Por quê? Porque se eu ver aqui, ó, ela tá em cima de outra linha e isso pode prejudicar no desenho. Então a gente vem aqui e deleta ela. Aí você vê que tinha uma linha por baixo realmente. E do mesmo jeito aqui, a gente deletar ela, tem uma linha por baixo. Então isso se chama linha sobreposta. Não é bom deixar a linha sobreposta. Um detalhe que eu esqueci de mostrar é cortar essas linhas daqui, porque não tem uma porta entre a parede, né? Uma parede entre a porta, desculpe, inverti. Então a gente pode usar o comando Trim, TR, Enter, Enter, e cortar aqui e aqui. Lembrando daquela caixa do Trim que eu mostrei cortando as paredes aqui, que a gente pode fazer uma caixa de seleção, selecionando as linhas que a gente quer cortar. Voltando à janela, para a gente fazer essa janela de baixo aqui, a gente pode dar um mirror, que nem a gente fez com a porta, e mover a distância que falta. Então vamos lá, MI, Enter, seleciona janela, Enter, clica aqui e aqui, Enter, e agora a gente vê aqui em cima que a distância da ponta da parede até a janela é de 102 e a distância que a gente tem é DI, Enter, deixa eu ver, daqui até aqui 60, 102 menos 60, 42. Então comando Move, Enter, selecionar a janela, Enter, mover 42 para a esquerda, 42, Enter. E agora, para fechar o desenho, a gente precisa desenhar essa janela daqui. Mas se vocês perceberem, não tem medida nenhuma nem nesse desenho, e esse aqui não vai mostrar mesmo porque ela é a vista lateral. Não tem nem nesse desenho e nem nesse desenho. Fora a altura, que é a mesma das outras duas janelas. Aí é uma normalização. No caso assim, quando não aparece medida, geralmente quando põe medida em só uma janela, as outras têm a mesma medida. Então quer dizer que ela está centralizada nesse cômodo aqui. E como é que a gente vai fazer para centralizar ela também? A gente pode fazer uma linha aqui, L, Enter. Quando aparecer o midpoint na janela, a gente faz uma linha um pouco alta aqui, pode dar um ESC, para a gente pegar como ponto de referência aqui. Então a gente pode copiar CP, Enter, selecionar a janela, Enter, clicar aqui nessa interseção, que uma linha cruzou com a outra, que é para dar como referência da metade da janela. Então a gente clica aqui, vai para lá até achar a metade da parede, o midpoint, e a gente clica.
Aí a gente pode deletar essa linha aqui. E a nossa janela ficou centralizada. Então essa o professor só passou essa primeira parte aqui na aula dele, na última aula. E essas duas vistas aqui ele vai ensinar a fazer nas próximas duas. Acho que nas próximas duas já dá tempo de fazer. Então eu vou parar aqui também para acompanhar ele. E para ver como a maneira, acompanhar a metodologia que ele está dando, o procedimento, né? Qual a ferramenta que vai usar, de que maneira, para me fazer igual, para não confundir vocês. Eu só estou passando aqui porque já que eu estou passando o AutoCAD 10 para vocês e o de lá é 12, tem algumas diferenças de ferramenta. Então eu estou passando esses vídeos aqui, mas estou usando os mesmos procedimentos que ele. Então essa foi a aula, a primeira parte da aula 3. As outras duas vão vir nas próximas semanas. Então até mais, valeu!